Dia 181. Josué capítulo 2. No acampamento de Sitim, Josué, filho de Nun, enviou 2 espiões ao outro lado do Jordão para examinarem a terra, principalmente Jericó. Eles foram para lá e ficaram na casa da prostituta Raabe. Mas durante a noite alguém informou ao rei de Jericó que espiões israelitas estavam na cidade. Então ele mandou soldados à casa de Raabe, exigindo que ela entregasse os homens, porque eram espiões. Eles disseram a Raabe conforme a mensagem do rei. Esses homens foram enviados pelos oficiais israelitas para verem o melhor modo de atacar a nossa cidade. Raabe, porém, tinha escondido os 2 homens. Por isso, ela disse ao oficial encarregado: "Os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde vieram. Eles saíram ao anoitecer, quase na hora de fechar as portas da cidade. Não sei para onde foram. Se vocês andarem depressa, pode ser que alcance os 2. Mas, na verdade, ela havia escondido os homens entre as fibras de linhos posta para secar no terraço. Então, os soldados saíram em busca dos espiões até chegarem à parte rasa do Rio Jordão. Enquanto isso, as portas de Jericó ficaram fechadas. Antes que os espiões se deitassem para dormir, Raabe foi ao terraço e disse a eles: "Sei muito bem que o Senhor que vocês adoram vai entregar esta terra a Israel. Todos nós estamos com muito medo. Todos os habitantes de Jericó estão apavorados, pois já chegou aqui a notícia de como o Senhor abriu caminho através do Mar Vermelho quando vocês saíram do Egito. Sabemos também o que vocês fizeram a Sehon e a Og, rei dos amorreus do outro lado do Jordão. Como devastaram as terras e destruíram aqueles povos. Não é de admirar que estejamos com tanto medo. Depois de ouvirmos essas notícias, ninguém mais teve coragem, pois o Senhor, o seu Deus, não é um Deus qualquer. Ele é o Supremo, Deus do céu e da terra. Agora, só peço que jurem pelo Senhor que vão ter misericórdia da minha família, como tive de vocês. E quando Jericó for atacada, vocês darão um sinal bem claro para proteger a vida do meu pai, da minha mãe, bem como dos meus irmãos e irmãs e tudo o que pertence a eles. Salvem as nossas vidas." Os homens concordaram. "Se você não denunciar nossa presença, tomaremos providências para que você e sua família não corram perigo", prometeram eles. "Damos a nossa palavra de que arriscaremos a nossa vida para salvar vocês. Nós trataremos vocês com misericórdia e fidelidade quando o Senhor nos der esta terra." A casa de Raabe fazia parte do muro da cidade. Então ela arranjou uma corda, amarrou na janela e os espiões desceram com a ajuda da corda. "Fujam para as montanhas", disse ainda a mulher. "Fiquem escondidos por lá uns 3 dias. Neste meio tempo, os soldados que saíram à procura de vocês já estarão de volta. Então, vocês poderão seguir os seus caminhos tranquilos." Mas antes de sair, os homens tinham dito a Raabe: "Estaremos desobrigados do juramento que você nos levou a fazer se esta corda de fios vermelhos pela qual você nos ajudou a descer não estiver pendurado desta janela
quando entrarmos nesta terra, e também se todos os seus parentes, pai, mãe, irmãos e toda a sua família não estiverem dentro desta casa. Não seremos responsáveis pela vida de ninguém que sair da casa. Neste caso, não teremos culpa, mas juramos pela nossa vida. Quem estiver dentro desta casa não será morto nem ferido. Contudo, se você denunciar essa nossa missão, não teremos a obrigação de cumprir o que prometemos. Assim seja, respondeu Raabe. Ela os despediu e eles partiram. E ela deixou amarrada a corda vermelha na janela. Os espiões foram para as montanhas e ficaram lá 3 dias. Enquanto isso, os perseguidores desistiram da busca, pois, depois de procurarem os espiões por todo o caminho sem os acharem, e voltaram para Jericó. Então, os 2 espiões desceram a montanha em que estavam escondidos, atravessaram o rio e contaram a Josué, filho de Num, tudo o que tinha acontecido. E disseram a Josué: com toda a certeza, o Senhor vai entregar a terra toda em nossas mãos. Todos os seus moradores estão com muito medo de nós. Salmos 122. Fiquei muito alegre quando me convidaram, dizendo: vamos à casa do Senhor. Paramos junto aos portões de entrada dentro de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade bem construída e bem protegida pelos seus muros. Gente de todas as tribos de Israel, o povo de Deus, vai a Jerusalém para dar graças e adorar o Senhor. Lá em Jerusalém estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Todos os que amam esta cidade hão de ver em segurança e prosperar. Jerusalém, que haja paz dentro dos seus muros e muita riqueza dentro dos seus palácios. Em favor dos meus irmãos e amigos, eu peço ao Senhor que a paz esteja com vocês. Além disso, por amor à casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem, ó Jerusalém. Salmos 123. Levanto os meus olhos para o Senhor que habita nos céus, como servo que olha para o seu Senhor e serva que olha para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que tenha misericórdia de nós. Ó Senhor, mostra-nos a sua misericórdia, pois todos os povos nos desprezam. Nosso coração já está cansado das zombarias dos povos ricos e do desprezo das nações fortes e orgulhosas. Salmos 124. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, responde Israel. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teria engolido vivos. Tão grande era a sua fúria contra nós. Teríamos sido arrastados pelas águas e a enchente nos teria afogado. Sim, teríamos sido afogados na correnteza violenta do ódio dos nossos inimigos. Bendito seja o Senhor que não deixou que fôssemos destruídos pelos nossos inimigos. Escapamos vivos como uma ave que foge da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou e ficamos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, o Criador do céu e da terra.
Salmos 125. Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Assim como os montes cercam a cidade de Jerusalém, o Senhor cerca e protege o seu povo, hoje e eternamente, pois os maus não dominarão sobre os justos para sempre, obrigando os justos que amem a Deus e fazem coisas erradas. Ó Senhor, abençoa os que fazem o bem, os que têm coração reto, mas os que andam pelos maus caminhos, o Senhor castigará juntamente com todos os que praticam o mal, e assim Israel viverá em paz. Isaías 62. Por causa do meu amor a Sião, eu não me calarei. Pelo meu amor a Jerusalém, vou insistir. Não descansarei até resplandecer a justiça como a aurora e até surgir a forte luz da salvação como uma tocha acesa. Os outros povos verão a sua justiça. Os reis ficarão admirados com a sua glória. Você receberá um novo nome dado pelo próprio Senhor. Você será como uma coroa esplêndida na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Você nunca mais será chamada abandonada nem desamparada. O seu novo nome será a terra do prazer de Deus, a sua terra, minha esposa, pois o Senhor se alegrará em você e a sua terra será a sua esposa. Assim como o jovem se casa com sua noiva e seus filhos se casarão com você, Deus se alegrará por você como o noivo se alegra por sua noiva. Ó Jerusalém, eu coloquei vigias sobre os seus muros. Eles vão orar a Deus sem parar, pedindo que Ele cumpra as suas promessas. Vocês, vigias, orem sem parar. Não se entregue ao repouso, não lhes dê descanso até ele firmar Jerusalém e torná-la famosa e respeitada por toda a terra. O Senhor jurou por seu próprio poder: nunca mais deixarei que o seu trigo seja comido pelos seus inimigos, nem permitirei mais que os estrangeiros roubem os cereais e o vinho que vocês produziram com muito esforço. Vocês que plantaram cereal comerão pão e louvarão o Senhor. Vocês que plantaram as uvas beberão vinho nos pátios do meu templo. Saiam, saiam, preparem um caminho para a volta do meu povo. Construa a estrada e tapem os buracos. Tirem todas as paredes e levantem bem alto uma bandeira para que todos os povos saibam o que está acontecendo. Vejam, o Senhor mandou esta mensagem até o confim da terra. Digam à filha de Sião: veja, o seu Salvador está chegando. Veja, ele está trazendo a sua recompensa e o prêmio que ele dará a você. Vocês serão chamados de povo santo, o povo que o Senhor libertou. E você, Jerusalém, será chamada de aquela que Deus ama, cidade que Deus não abandonou.